Claro, Giva. Então, assim, a gente tem, após a Constituição de 88, né, onde os indígenas passam a ter seus direitos garantidos também enquanto cidadãos, né, onde você sai de um processo de tutela para um processo de autonomia perante o Estado, você passa a ter também uma demanda por estatística pública desses povos indígenas, né? E aí, em 91, com o censo teve um atraso de um ano, né? Então, em 91, a gente tem a opção de indígena entrando na pergunta de cor ou raça, que até lá era a pergunta de cor, que era sua cor é branca, preta, amarela ou parda. A partir de 91, essa pergunta passa a ser a sua cor ou raça é branca, preta, amarela, parda ou indígena. E aí passa a ser cor ou raça. A questão é que em 91 essa pergunta estava no questionário amostra, que é o questionário que é feito apenas a uma parte da população. Então, onde uma pessoa acaba por representar várias pessoas. Então, se essa pessoa se declara indígena, ela representa vários indígenas, se ela não se declara, vários não indígenas são representados nas estatísticas. Em 91 também, o IBGE inicia seus mapeamentos censitários do que na altura foi classificado como aldeia indígena, né? Seriam os setores de aldeia indígena, ou seja, os setores onde a gente esperaria encontrar a população indígena. Então, se vocês olharem os nossos mapas de 91, eles, de certa forma, acompanham a baixa quantidade de indígenas que se declararam no censo. Ou seja, a expectativa de onde encontrar indígenas e o total de indígenas declarados, ela veio próxima entre si. É importante também entender que em 91, para uma pessoa se declarar indígena, ela ainda estava muito perto de um processo de tutela, onde ser um indivíduo indígena significava não ter vários direitos, né? Apesar da Constituição aprovada, essa memória fica, né? É uma memória que marca. Então, a gente tem uma baixa declaração de indígenas em 91, é um marco histórico, sem dúvida, né? Mas a gente tem uma baixa declaração de indígenas nesse censo. E há muitas questões, muitas hipóteses são levantadas em relação ao que pode ter acontecido, né? Mas os próprios censos autônomos para as mesmas áreas também trouxeram uma subnumeração de indígenas. Então, o se declarar indígena, ou estar presente na estatística enquanto indígena, era um exercício ainda difícil para a população indígena. Em 91, a gente entende. O Instituto avança para 2000 também, nos seus processos de cartografia, e avança também na sensibilização e no trabalho, né, junto aos órgãos parceiros de como trabalhar com a questão indígena, mas ainda de um jeito um pouco inicial, incipiente, né, aprendendo muito, né, o IBGE tem o hábito de percorrer o território nacional como um todo, né, isso não era a questão, mas o como chegar, o como está, nada disso era discutido no censo de 2000, né. Então, a gente tem um dado de crescimento, a gente tem um retrato melhor dos indígenas em contexto urbano na década de 2000, e a gente avança também com um retrato melhor dos indígenas dentro de terras e aldeias e comunidades. É importante mencionar que em 2000 o nosso questionário ainda era amostral, a pergunta de cor ou raça, o que traz vieses, né, porque diferente de outros fenômenos que eles são distribuídos, e aí uma linguagem estatística de forma normal, que não tem nada de normal, mas quando você tem um desenho da pirâmide estatística dos resultados que ficam muito perto de um eixo central, que é a nossa média, né, que é o que a gente estima, né, saindo um pouco da linguagem estatística, quando a gente trabalha com amostra num centro urbano, cada pessoa vale muitas pessoas. Então, a gente tem um viés aí muito grande de trabalhar com a amostra num quesito como cor ou raça, numa pergunta como cor ou raça. Então, a gente verifica isso em 2000 e através também da pressão dos próprios povos indígenas, dos órgãos que trabalham com a temática indígena e também de todos os movimentos que trabalham com as respostas da pergunta ao quesito étnico-racial, de ter uma caracterização melhor, de ter possibilidade de ter estatísticas mais segregadas, por exemplo, a categoria preto, quando a gente está trabalhando com o questionário amostra, ela não tem capacidade de cruzamento com muitos quesitos, então a gente não conseguia dar também um retrato adequado para as categorias preto, amarelo e indígena a partir do censo com o quesito de cor ou raça na amostra.
Então, quando o censo vai ser desenhado para 2010, a gente tem uma grande novidade, que é compatibilizar todas as terras indígenas delimitadas pela FUNAI com as nossas áreas de trabalho, que a gente chama de setores censitários, melhorar muito o mapeamento de onde a gente encontraria aldeias e comunidades indígenas, né? E a gente teve também as inovações de, dentro de terra indígena, a gente abrir a pergunta se você se considera indígena. Foi muito importante porque o censo 2010 nos mostrou que 15,3% das pessoas indígenas de terra indígena se declararam através da pergunta se considera indígena. Então, não só os indígenas em contexto urbano, mas também os indígenas dentro das terras indígenas, eles se veem, quando a gente pergunta sobre sua cor ou raça, como respondendo a outras opções de resposta, principalmente preto e, em seguida, pardo dentro das terras, eles usando outras opções de categorias de resposta. Então, quando a gente começa a olhar para o censo de 2010, que foi um censo que inovou também, não só na pergunta se considera, mas por perguntar para todas as pessoas indígenas qual sua etnia ou povo indígena, né? E aí a gente chegou em 305 etnias mapeadas no censo 2010, um número e uma diversidade que surpreendeu os antropólogos, os demógrafos indígenas, todo mundo que trabalhava com a temática. E a gente conseguiu isso por quê? Porque a gente pergunta para cada pessoa que nos dá a informação. A gente vai em cada casa, então a gente pergunta para cada pessoa. Então a gente tem uma capacidade, uma capilaridade de pesquisa que é difícil você ter fora de uma estrutura censitária, de uma estrutura estatal, né, que está presente em mais de 500 municípios durante toda a década, e no ano do censo está presente em todos os municípios do país, com um posto de coleta, pelo menos. Então, a gente trouxe também a informação 274 línguas indígenas faladas, que foi muito importante no censo 2010. E aí, em 2010, a nossa pergunta de cor ou raça, ela sai do questionário de amostra e vai para o questionário básico. Então, a gente tem uma calibração, a gente tem o que efetivamente as pessoas nos respondem, não mais uma estimativa sobre a cor ou raça das pessoas. E isso é muito importante para a gente ter um dado mais alinhado com a realidade, que o objetivo, a missão do IBGE é retratar o Brasil, a realidade do Brasil para o exercício da cidadania, né? Então, quando a gente consegue que a pergunta de cor ou raça seja feita em todas as casas, para todos os moradores, a gente deixa de ter o efeito da expansão amostral, que é um termo estatístico, mas que basicamente é um exercício de estimativa, e a gente passa a ter a realidade do que foi falado para o IBGE por todos os informantes no país como um todo. Então, essa é a grande inovação de 2010, né? A gente passa a ter um dado mais calibrado, mais próximo da realidade, e a gente deixa de ter um enviesamento amostral. Então, é um dado importante porque é um marco da pesquisa, não só trazendo o total de indígenas, mas trazendo também sua etnia, se fala língua indígena, se fala português, e nos permitindo nacionalmente também, saindo da amostra para o básico, uma série de indicadores sociodemográficos e socioeconômicos que a gente não conseguiria com os outros censos, que a gente ficava muito restrito à quantidade. Então, assim, essas foram as grandes inovações até 2010. Giva, não sei se você quer que eu fale um pouco do próximo, se você quer fazer algumas perguntas sobre essa trajetória. Sim. Não,